Olá, amigos, tudo bem? Olha, vocês estão atentos aos vídeos, né, que a gente está apresentando, e hoje o que a gente vai fazer? Como tem despertado muito a nossa atenção, o nosso foco está muito em cima do movimento atual, das situações que estão acontecendo, das dificuldades que o planeta vem apresentando, nós vamos dissecar uma mensagem que se chama A Grande Transição. Esta mensagem foi psicografada por Divaldo Franco em junho, eu vou ver a data aqui para a gente confirmar, mas foi junho de 2006, escrito pela Joana de Ângeles. E aí, foi 30 de julho, eu falei junho, 30 de julho de 2006, e essa mensagem está na revista A Presença Espírita, na edição de número 256 do mês de setembro e outubro, ok? Mas a gente vai dissecar essa mensagem só para vocês verem que o que está acontecendo hoje, apenas a Joana de Ângeles, ela faz uma preparação, mas ela vai lá atrás e coloca que essas coisas vão acontecer, e hoje nós estamos assistindo aquilo que ela disse, que os livros anteriores disseram, que a codificação já estava trazendo para nós. A gente vai trazer algumas referências, e vocês vão ficar atentos que, se nós estudarmos, o momento ele não é de desespero, mas de tranquilidade. A espiritualidade já está prevenindo a gente o tempo todo. Vamos lá, vocês vão entender aonde a gente quer chegar, ok? Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Então a gente vai pegar alguns parágrafos e fazer essa interrupção para nós comentarmos. Veja bem, quando ela fala para nós a transição anunciada pelas Escrituras, ela está fazendo referência agora ao Velho Testamento. Se nós formos lá em Zacarias, no capítulo 13 de Zacarias, nós vamos encontrar no versículo 8 e 9 falando desse momento de agora. Tanto que Zacarias, ele coloca que acontecerá, que a terra passará. Ele não fala que é no momento dele. E olha, Zacarias veio em torno, se eu não me engano, em torno de 8, 9 séculos antes de Jesus. Depois nós podemos até confirmar esses dados, mas vocês vão, aliás, se eu estiver errado, aquele que está me filmando vai corrigir no vídeo. Então fiquem atentos a isso aí. Veja, ele veio vários séculos, tanto que ele está colocando para nós uma questão de futuro. Ele não está falando que é no tempo dele. Por isso a Joana de Ângeles fala a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Aí nós vamos ver essas confirmações aqui na Gênese, no último capítulo da Gênese, que é o capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos. Nós vamos ver alguns trechinhos aqui e vocês vão entender. Tanto que ela coloca para nós: o planeta está sofrendo convulsões especiais na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas camadas tectônicas. Então existem as transformações no próprio planeta. Quando os cientistas falam em virada de eixo, meio grau, o pouquinho que seja, é ajustamento. Mas isso já estava escrito lá atrás, está aqui na codificação, e a Joana de Ângeles confirmando na mensagem. Só que a Joana coloca para nós, além da estrutura física, também na sua constituição moral. Opa! Agora ela está falando do nosso estado íntimo. Não é a constituição moral física do planeta, mas dos habitantes do planeta. É o nosso estado. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza,
estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predipondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Então veja bem, espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, ou seja, na vulgaridade, estão sendo recambiados. O que ela quer dizer para nós? Estão sendo retirados. Se eles estão saindo daqui, eles estão saindo porque esgotou o tempo de trabalhar consigo, no movimento de transição do planeta. Aí a gente começa a pensar assim, mas quanto tempo demora uma transição? O que vocês acham? Pensem, quanto tempo demora uma transição? Veja, uma transição, ela demora aproximadamente 200 anos. Quando que ela se iniciou? A partir da chegada do Consolador prometido por Jesus na Terra, que foi por volta do ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Por que eu falo por volta? Porque a publicação do Livro dos Espíritos se deu em 2057, mas os estudos já estavam acontecendo. Se eles estavam acontecendo, então eu vou pegar da década de 50, do século XIX. Então, se nós pegarmos a partir de 1857, por volta, nós vamos entender no livro Plantão de Respostas a pergunta que o Chico faz para Emmanuel, quando ele fala assim: quando é que nós devemos entrar na regeneração efetivamente? E olha a resposta de Emmanuel: por volta do ano 2057. Por volta. Pode ser em 2045? Pode. Pode ser em 2063? Pode. Mas é por volta do ano 2057. Então, de 1857 até 2057, a gente estaria cravando 200 anos. Então, como é por volta de 1857, por volta de 2057, uma transição demora aproximadamente 200 anos. Então, alguns espíritos que estão recebendo neste momento, entre eles nós, estamos recebendo a última oportunidade de fazermos esse movimento, de trabalhar na Terra no movimento provas e expiações, trabalhar na nossa reconstrução moral e, quiçá, retornarmos para a Terra já na regeneração. Tá vendo só que legal? Olha, a gente retornar para a Terra. Tem gente que está sofrendo aqui, está falando assim, para essa Terra eu não quero voltar nunca mais. Gente, se não vier para a Terra, será que a pessoa está achando que vai para os planos celestiais? Olha, não tem isso não. A Terra está saindo de provas e expiações para a regeneração. Se a pessoa não voltar para a Terra, para onde que ela está achando que ela vai? Ou seja, ou a gente continua aqui, desencarna e retorna para esta bendita Terra, para essa escola abençoada, aonde nós estamos trabalhando a nossa reconstrução moral, ou a gente retorna a planos inferiores. Ou seja, movimentando processos evolutivos, porque não fizemos este trabalho a partir de agora. Só que, quais espíritos que estão retornando? Espíritos renitentes. O que significa isso? Renitentes, ou seja, que estão repetindo atitudes de perversidade, desmandos. Perversidade, não precisa da gente ficar traçando o sinônimo. Desmandos, ou seja, desvarios, falta de limite, falta de estabilidade, agressividades, sensualidade, que está só preso nas questões do sexo desvairado e da vulgaridade, que não se preocupa, porque ela usa o termo vileza, que não se preocupa com a espiritualidade, não se preocupa com o autoconhecimento, não se preocupa com a dignificação das criaturas e da glorificação daquilo que a providência tem nos oferecido dia a dia, ou seja, da gratidão em relação à providência divina. Tá claro? Então, o que ela diz? Estes estão sendo recambiados, estão sendo retirados. Avaliemos-nos
se nós estaríamos enquadrados aqui, porque estão sendo recambiados para mundos inferiores, onde enfrentarão consequências das suas atitudes. Então, o movimento nosso hoje é de transformação, o movimento é de mudança. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Aqueles que estão em planos inferiores estão sendo trazidos à reencarnação. Vocês notaram que neste século XX, como que agravaram as situações de atrocidades no planeta? Notaram? Vocês veem que a mensagem de Calimério, se eu não me engano, da década de 70, ante o porvir, o espírito de Calimério, ele fala desse movimento como se a gente entendendo a profundidade da mensagem, ele vai colocando para nós, olha, eu estou falando de aproximadamente 40, 50 anos atrás, Calimério falando a respeito da mensagem ante o porvir, como se as portas do umbral estivessem abertas. E os desencarnados estão chegando. Aqueles que estavam, olha a fala da Joana de Ângeles, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação. Aí a gente pensa como se eles estivessem, mas veja, nós também já, a porta começou a abrir, a gente desceu. Só que agora escancarou, então tem outros chegando. Nós não estamos numa condição melhor, a não ser que nós façamos o melhor. Porque senão fica parecendo que a gente está numa condição de destaque. Não estamos, gente. Hoje nós estamos na condição de estudiosos, leitores, pregadores. Estamos ainda na condição de falantes. Se nós partirmos desta fala para a ação, a gente se melhora. Se nós ficarmos no campo da teoria, a gente continua fazendo construções que já fizemos em outras eras no campo das religiões. Como diz Inácio Ferreira para nós, muitos de nós espíritas, muitos de nós somos egressos da Igreja Católica, aonde estávamos presos a verbalizações. Por isso a facilidade do nosso entendimento em diversas colocações do Cristo, a facilidade nossa de entendimento, porque vindo da igreja, a gente entendeu, leu, explicou, mas não praticou. Hoje, mudamos a religião e muitas vezes estamos repetindo as atitudes. Então fica parecendo que a gente é muito melhor do que aqueles que vieram das zonas inferiores. Não. Agora, podem ser aqueles que estão vindo sem preparo, como pode ser a gente que já se preparou e chegou aqui. Mas a questão não é ter se preparado lá, é o que estamos fazendo aqui com o preparo que trouxemos e o preparo que estamos tendo novamente. Ficou claro isso aí para vocês? Tudo bem? Então veja, aqueles que permaneceram nas zonas inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutar da oportunidade de trabalho e aprendizado, ou seja, teoria e prática. Ou seja, amai-vos e instruí-vos. O amor é a prática, a instrução, a construção teórica daquilo que a gente tem feito. Amai-vos e instruí-vos, estão sendo todos trazidos ao trabalho e ao aprendizado, aquilo que a doutrina coloca para nós, para quem tiver acesso, vai dar uma lidinha no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ok? Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias e entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Entre as raças atrasadas, gente, veja bem, que interessante isso. Algumas pessoas me perguntaram assim, mas a gente poderia sair da Terra de um plano... Aliás, no vídeo nosso anterior, que fala fazendo referência a este novo livro do Divaldo, né?
no mundo de regeneração. O vídeo anterior, falando também sobre a questão da transição, uma pessoa que a gente estava falando aqui na nossa casa, fez esta pergunta: a gente pode estar saindo da Terra no mundo em prova e expiação e ir para um outro planeta também em prova e expiação? Gente, não faz sentido isso. Por quê? Se nós estamos na prova e expiação e não estamos fazendo movimentos de mudança, então, olha a Joana confirmando isso aqui para nós. A gente volta lá atrás, ao mesmo tempo que nós estaremos repetindo lições. Tudo bem, a gente pode ser útil? Pode, mas a questão que ela fala aqui, com o ensejo de serem úteis, teremos essa oportunidade, mas sofreremos os efeitos danosos da nossa rebeldia. Está escrito aqui. Então, o que ela está dizendo para nós? Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas. Então, eu não vou sair daqui do provas e expiações e ir para um outro planeta, de um outro sistema que não é o solar, porque quem está em provas e expiações no sistema solar é a Terra. Eu vou para outro sistema também em provas e expiações. É ilógico eu sair de uma fase que eu estou e repetir na mesma fase, eu vou ficar lá fazendo os mesmos movimentos. Então a minha oportunidade é agora, porque se eu não fizer agora, eu retorno para fases atrasadas. Ah, mas eu vou perder o que eu aprendi? Não, eu não perco o que eu aprendi, eu não perco. Mas aquilo ali fica como o quê? Adormecido. Por quê? Porque eu vou começar a conviver com uma nova espécie, e aí ela fala, raças atrasadas. Eu vou considerar raças atrasadas aqui, vou pegar, por exemplo, uma das últimas fases do nosso processo evolutivo, que é o homem de Neandertal, que ele data aproximadamente 270 mil anos atrás, até 30 mil anos atrás, aproximadamente. Então, são raças atrasadas, para entrarmos no sapiens sapiens, ou seja, o homem de Neandertal, a gente já entra no sapiens, ele já se levanta, ele já começa a andar sobre as duas pernas, para depois entrarmos no sapiens sapiens, que é a fase que nós estamos, e aí eu vou começar um outro processo de amadurecimento. Tá claro isso? Tudo bem? Olha, até agora esses parágrafos, ela fez referência aos espíritos inferiores que estão na Terra e recambiados para planos inferiores, espíritos inferiores que estão nas zonas profundas de tristeza e dor e estão chegando na Terra. Não quer dizer que eles estejam vindo sem preparo, nada disso, mas estão chegando na Terra, passaram por algum preparo, ou passaram por um bom preparo, mas chegou aqui, coloca em prática e rearticula aquilo que já tem de bagagem. E se não tiveram preparo nenhum, estão, por exemplo, nessas reencarnações compulsórias, ainda assim, na Terra, podemos fazer movimentos de preparo, porque a oportunidade, gente, ela é para todos. Mas se estamos fazendo referência a esse perfil dos espíritos inferiores, olha como que ela traz para nós. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Espíritos nobres estão se deslocando de outras regiões, estão se deslocando de outras galáxias, de outros planos, se desprenderam de lá. Olha, após superar os impedimentos que os retinham na retaguarda, estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargar os horizontes da felicidade humana. Então, estão vindo centenas, milhares de missionários. Agora, nesta mensagem, ela coloca para nós espíritos nobres que estão chegando.
O que faz a gente pensar? Queiramos ou não, a transição vai ser consolidada. A transição está acontecendo, entraremos na regeneração, independente daqueles que não acreditam. Espíritos nobres. Numa mensagem, Divaldo Franco coloca para nós, num daqueles seminários, o movimento, que Divaldo tem vários palestras sobre aquele movimento Você e a Paz. Num deles, ele coloca para nós que Joana de Ângeles tem trazido que até o ano de 2025, atenção para este dado, até o ano 2025, nós teremos encarnados no planeta aproximadamente 200 mil espíritos em perfil angelical. Veja bem a colocação que a Joana traz. Até o ano de 2025, nós teremos encarnados no planeta aproximadamente 200 mil espíritos em perfil angelical. Então, imaginem, até 2025, ora, nós estamos em 2021. Esse movimento Você e a Paz, que eu estou dizendo, foi um desses para trás, eu não sei se foi em 2008, 2009, que o Divaldo colocou para nós, não sei se foi no 6º movimento Você e a Paz, no 7º, não lembro. Mas se a Joana traz para a gente até 2025, nós estamos em 2021, esses espíritos, na sua maioria, já estão encarnados. Já estão fazendo os seus movimentos. Aquelas crianças que vão se destacando, aquelas pessoas que estão se destacando na arte, na ciência, na filosofia, nas relações sociais, nas relações espirituais, no seu envolvimento emocional com as famílias, com as pessoas, nas mídias. São espíritos que começaram a se destacar. Então, atentemo-nos para isso. Porque espíritos nobres estão chegando, da mesma forma que os inferiores estão chegando. Eles vão trazer o quê? Mensagens. E eles vão trazer essas mensagens para nós. Desfrutemos ou não, mas estão chegando. Ok? Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal, para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Vamos lá? No capítulo 18, no item 6 e 7 do livro A Gênese, olha o que Kardec traz para nós. A Gênese, deixa eu ver, olha a data da Gênese aqui, a publicação dela, 1868, o último livro da codificação, 1868, um ano antes de Kardec retornar ao plano espiritual. E aí Kardec traz assim para nós, no item 6, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos da geração presente, que se vai passo de gigante. Olha, a colocação que Kardec está fazendo em 1968, que ele está trazendo para nós, a Joana de Ângeles está colocando aqui em 2006, sendo consolidada agora, no século 21. E ele falou isso na segunda metade do século XIX. Olha no item 7, eu peguei um trechinho do item 6, mas eu estou citando a referência para que vocês depois aprofundem nessa leitura. A propósito, não se contentem com o que a gente está colocando aqui, ok? Não se contentem. Na hora que vocês lerem, confirmem os dados, aprofundem, leiam e aí divulguem. Não sai se contentando com aquilo. Ah, não, o Emerson falou, o Emerson leu lá. Não se contentem, gente. Nós temos que parar com isso. O nosso discernimento não é pela nossa escuta, é pela nossa investigação. É investigação. Então, olha o item 7.
Mas uma mudança tão radical como a que se elaborando não pode realizar-se sem comoções. Então nós estamos assistindo tristezas, dor, desencarnações, agressões, dificuldades. Está escrito aqui na Gênesis. Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Então nós teremos dificuldades? Teremos. Estamos assistindo dificuldades? Estamos. Nos diversos campos de dificuldades que o planeta apresenta enquanto escola, estamos assistindo de todas as maneiras. E ele diz mais, há inevitavelmente uma luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecendo o equilíbrio. Então vai ter confronto de ideias? Vai. De imposições, de dificuldades, de autoridade versus autoritarismo. Como Hamed coloca para nós, se não me engano no livro Renovando Atitudes. Então imagina, nós vamos ter, mas olha a colocação, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, da luta de ideias é que teremos grandes transformações. Não adianta pensar em cataclismo, a Terra saindo do eixo, trombando com o planeta. Gente, a luta de ideias, por quê? Porque aí vai gerar reflexões. As reflexões vão gerar mudanças de sentimento. Reflexões que geram mudanças de sentimento vão gerar novas ações. Mas começou onde? Na luta de ideias. Ok? Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Olha como que a mensagem é atual. É a transformação moral que já está assinalando os dias de tormento que nós estamos vivendo hoje. Então, se o tormento está acontecendo, é porque nós estamos fazendo movimentos de, voltando lá, de reflexão. Se estamos refletindo aqui, estamos também transformando aqui. Se estamos fazendo esta ligação mente-coração, agora é fazer com que essa doutrina, que chega pelas nossas mentes no campo do conhecimento, que chega até o nosso sentimento, pelo campo da reflexão, do discernimento, precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho. Ou seja, o movimento é aqui, aqui e aqui. Reflexão, sentimento e ação. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os nos abismos da violência e da sensatez, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. Esfacelam-se os lares. Aí, quando Joana de Ângeles fala que os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando a destruição da vida, olha as referências que ela faz para nós em 4 situações. Veja bem, esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, segundo aspecto, desestruturam-se as instituições e as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal.
E aqui ela fazendo referência a 4 locais onde estão tendo dificuldades individuais e coletivas, ameaçando a destruição da vida, como ela coloca no parágrafo anterior. Os lares, nas oficinas de trabalho, nos relacionamentos afetivos e nas instituições. Aí, instituições religiosas, instituições filantrópicas, instituições. E ela diz mais. Então, olha o que está acontecendo. As ruas do mundo estão destruindo os movimentos da vida. Tá claro? Destruindo. Então, quem tiver sentimentos nobres é que vai trabalhar na construção ou na reconstrução. Por quê? Porque as ruas do mundo, diante dessas lutas perversas, estão levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de amor, de respeito e de caridade. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Aí a gente pensa assim, nossa, mas é o fim do mundo mesmo. Pensamos ou não pensamos? É o fim do mundo. Aí olha o que a Joana diz. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A gente está pensando que é o fim. Aí ela chega e fala assim, não, gente, aqui, fica tranquilo, é o começo. É só o início da grande transição. Lembra que nós fizemos referência à fala de Zacarias, Velho Testamento? Eu falei 800, 900 anos antes de Jesus. Se não for isso, 600, 700 anos antes de Jesus, vocês vão ver essa data, ok? Antes de Jesus. Ou seja, 2000 anos depois, a Joana de Ângeles falando, é o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há, em toda parte, uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Ou seja, Deus continua na direção. Às vezes a nossa fé, as nossas turbulências, a nossa relação de insegurança, o nosso estado íntimo de instabilidade, acha que está tudo perdido. E aí ela coloca de uma consciência cósmica atuante. Está tudo sob as mãos de Deus. A direção não é nossa. Nós vamos fazer o melhor que a gente puder, mas entendendo que é cada um no seu lugar, porque a responsabilidade da divindade é de estar atenta a tudo e a todos. Então não tem nada perdido. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. A violência, ela está se agravando. A gente liga o jornal, a gente lê o jornal, a gente conversa com as pessoas, o assunto tem sido violência. Tem sido violência, está tendo agravamento, mas a Joana de Ângeles já está falando que isso irá acontecer. Se ela está falando que irá, aqui atrás ela fala que o movimento é atual, ou seja, já está fazendo referência a 15, 16, 17 anos atrás. Se está acontecendo, a mensagem é de 2006, então estamos falando de 15 anos atrás. Se está acontecendo, então, veja, o aumento tem sido uma constante. Rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência para fazer as suas conquistas. As pessoas acham que é ameaçando, gritando, agredindo, matando para conquistar os seus objetivos. Não passa pela cabeça delas que existe uma coordenação para cima do desejo delas? Que elas estão submissas à consciência cósmica universal? Não passa. O sentimento hoje de arrogância que predomina no estado íntimo da criatura, ele tem sido avassalador para o mal-estar do planeta, para o mal-estar das relações. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados
ou de espículos venenosos? Bom, a colheita é para todos, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, o que a gente está plantando? Nós podemos colher grãos ricos, dependendo do plantio, ou espinhos que vão nos agredir, dependendo do plantio. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, a gente não muda as leis naturais, as leis da vida não podem ser derrogadas. É um convite à leitura da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que se chama Leis Morais. Quem quiser estudar as leis morais, o livro Leis Morais, de Rodolfo Caligares, e o livro Leis Morais da Vida, da psicografia de Divaldo Franco, sob a orientação de Joana de Ângeles, vai dissecar a terceira parte do Livro dos Espíritos para nós. Extremamente rico. E aí é o que ela coloca aqui. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Então, toda objeção impede a conquista do bem-estar. Por quê? Porque a gente está atuando contra as leis naturais. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Quem não quiser fazer por dever, fará. Agora é muito interessante, veja bem, nós vamos dividir esse tema em duas partes. Aqui eu vou parar a primeira parte deste tema da mensagem à grande transição. E depois nós vamos trabalhar com a segunda parte, colocando sobre o nosso papel. Porque aqui nós estamos historiando, trazendo referências, vindo do Velho Testamento até os movimentos atuais. Mas qual é o nosso papel? Nós vamos colocar na segunda parte. Então, para fechar essa primeira parte, quando ela diz para nós, da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Tem uma conversa do Bezerra de Menezes, no livro Herdeiros do Novo Mundo, sob a psicografia de André Luiz Ruiz, que é o terceiro livro da série falando sobre a transição. Os livros são, o primeiro é Despedindo-se da Terra, o segundo, que eu esqueci o nome, o terceiro, Herdeiros do Novo Mundo, e o quarto, No Final da Última Hora. O segundo esqueci o nome, daqui a pouco ele chega, ok? Então, no terceiro livro tem uma conversa do Bezerra de Menezes com Jerônimo, quando eles estão colocando lá sobre a questão esse planeta que guarda afinidade com a Terra. Ele funciona, o Bezerra coloca assim, ele funciona como ele atrai de conformidade com a sintonia aqueles que não estão acompanhando a sintonia do planeta. Quem não está acompanhando, ele vai sendo atraído pelo outro. Por quê? Porque ele tem sintonia com o mal-estar que já está acontecendo no outro. Por quê? Porque aqueles espíritos, vimos no início da mensagem, ligados aos desmandos, à vulgaridade, aos desvarios, às agressividades, que ela coloca, perversidade, já estão se deslocando. Aqueles que têm este perfil também vão se deslocar. É o natural, é a sintonia. E aí o Bezerra de Menezes dá um exemplo para ele, quando ele fala assim, ele pergunta, mas não tem jeito, né? Porque a ideia da gente é assim, se a gente não pode ficar escondido assim, um jeitinho de ficar por aqui.
no meio do povo lá e a gente não ser atraído. E aí o Bezerra dá um exemplo muito interessante quando ele coloca assim: imagina um grande imã, a Terra é um farináceo. Então, quando ele fala é um farináceo, eu pensei a Terra sendo um planeta de farinha de trigo. Vocês vão entender por que eu estou colocando a farinha de trigo. E ele fala assim: e cada criatura envolvida com a perversidade, com os desmandos, com as dificuldades, é uma limalha de ferro, lá no fundo desse grande farináceo. E o planeta que está se aproximando, ele é um grande imã. Ele é um grande imã. Aí ele passa perto do farináceo. Vocês estão imaginando o que está acontecendo? Olha, aquele que está lá no fundo, aquela limalhazinha, ela começa a revolver, e ela é conduzida para o imã. Ou seja, é a sintonia. E aí, Bezerra faz uma colocação para a gente fechar. Mudemos de sintonia para que não seja preciso a gente mudar de mundo. Mudemos de sintonia para que não seja preciso mudarmos de mundo. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui e a gente vai fazer daqui a pouco a segunda parte deste tema. Até breve.